Hoje a gente tá começando um pouquinho diferente, né? Nós vamos falar sobre segredos. Clarice Píncolas Esteves, do livro, né? Ela fala de marcas de combate. A gente vai entender um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui pra quem for entrando. Marcas de combate. Eu vou colocar a revelação dos segredos, tá? Revelação de segredos. Pronto, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Então, hoje nós vamos falar sobre os bonitos dos segredos. Estes que muitas vezes a gente não tá tão preparado assim pra falar. Estes que a gente acha que precisa guardar as 7 chaves. Né? Bom dia, Joãozinho, Michele, Gerlane. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando. E hoje eu quero começar bem diferente. Já comecei diferente, né? Comecei em silêncio aqui só pra gente prestar atenção na música. Hoje o conto, né? No capítulo 13. Gente, a gente tava finalizando o livro, viu? Parecia tão distante, né? E olha só, estamos acabando. Já é o capítulo 13. Depois tem o 14 e o 15. Acabou, assim. Então mais 2 encontros e a gente finaliza esse livro. E como o conto de hoje ele é curtinho, eu quero ler ele, tá? Geralmente a gente não lê, né? Eu só comento sobre a minha perspectiva, o meu olhar, mas hoje eu quero ler. E aí, portanto, independente do que tu tá fazendo, né? Tu pode estar aí fazendo teu cafezinho, pode estar preparando alguma coisa, pode estar no caminho pro trabalho. Só tenta se concentrar um pouquinho, porque o conto, como a gente viu desde o começo do livro, esses contos, eles conversam com o nosso inconsciente. Então, quanto mais a gente conseguir estar realmente atento, mais ele vai tocar onde ele precisa tocar, né? Então, é muito particular, é muito singular. Então, presta atenção. O conto é A Mulher dos Cabelos de Ouro. Então, era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai e nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a casar-se com ele. E ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha dos seus cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha algum valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo dela por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideravam louco. E aí ele ficou furioso. E aí ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abria o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais, em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. A musiquinha, não sei o ritmo, tá? Mas as flautas cantavam o seguinte: aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E assim foi que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. E aí, como é que chegou esse conto, né? Hoje eu realmente quis ler porque ele é curtinho e ele toca algumas questões, né? Principalmente quando a gente tá falando de segredos. E aí, nesse capítulo como um todo, a Clarice, ela traz muito essa questão de que os segredos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, eles serão revelados, né? Então, assim, a gente precisa escolher, ver que ambiente seguro eu vou conseguir revelar os meus segredos em segurança, para que eu me sinta bem, para que diminua o meu mal-estar,
Porque geralmente os segredos eles são acompanhados de algum tipo de mal-estar, relacionados à vergonha, relacionados ao medo de se expor, né, de se colocar vulnerável, relacionados a alguma questão mais intrínseca, né, que às vezes nem é sua, às vezes é um segredo familiar, e aí você tá ali sustentando. E tem um peso, né? Qual é o peso que eu tô carregando por sustentar algum tipo de segredo? E aí, obviamente, segredos são para ser guardados, beleza, tudinho, mas são para ser guardados, assim, sempre, a 7 chaves mesmo, de todo mundo, até de mim mesmo, né? Então, às vezes, nem eu consigo acessar esses meus segredos, mas eles estão se manifestando com traumas, com dores, né? E aí, a Clarice, ela fala, Rani, você pode estar perguntando, né? Rani, o que são esses segredos? Quais são os temas que envolvem esses segredos, né? E por que eles não são tão falados assim? E aí a Clarice, ela fala, alguns temas são traição, amor proibido, a curiosidade censurável, né? Então tem muita censura, tem muita coisa que a gente, entre aspas, né, não pode saber, não pode falar sobre, não pode revelar isso daqui. Aí viram segredos. São atos desesperados, são atos forçados, amores não correspondidos, ciúme, rejeição, vingança, fúria, crueldade consigo mesmo ou com os outros, né? Que a gente pode entrar em várias questões, por exemplo, que são temas tabus, né, socialmente, mas que falam de questão de saúde mental, ou falta de saúde mental, né, ou transtorno mesmo, que são, muitas vezes, né, quem se agride, né, que se corta, pessoas que já passaram por situações, assim, difíceis, que em algum momento passaram por um aborto, né, e, assim, não contaram pra ninguém, não tiveram apoio, não tiveram com quem desabafar, viver aquele momento tão doloroso, ou situações de abusos, enfim, então tem tantos assuntos que se a gente for parar pra pensar, às vezes é um tabu gigantesco, e você segue carregando aquela dor, né? Então tem isso tudo, tem sonhos, desejos, anseios reprováveis, estilos de vida, interesses sexuais condenáveis, né? Então, gravidezes não planejadas, ódio, agressão, ferimento, morte acidental. Então, às vezes acontece. Ai, agora até doeu. Deixa eu beber um golinho d'água, porque eu vou revelar um segredo pra vocês. Meu Deus. E eu falei que eu vou revelar e eu não tô querendo mais revelar, mas eu vou revelar. Mortes acidentais. Olha como a gente se sente mal. Tipo assim, eu tô... Enfim, volta, né? E é por isso que a gente segura tanto. Porque dói. Quando eu li aqui pra vocês mortes acidentais, eu me lembrei de um dia desses, eu lá no Alain, né, com meu patinete, lindinha. E aí eu tava indo pra academia e, gente, parece cena de filme, sério. E toda vida que eu lembro dói. Vocês sabem o quanto que eu sou encantada com natureza, com passarinhos e tudo mais. Pois um bendito do passarinho desceu da árvore, né? E eu tava, tipo, com 40 km/h, alguma coisa assim. E aí ele desceu da árvore, eu tava no caminho certo, que pode andar com patinete, tudo direitinho. Pois ele veio. E eu vindo, ele vendo, e eu diminuindo a velocidade, eu não. Ele estacionou exatamente no meu caminho. E eu atropelei o passarinho com patinete. Gente, sério, eu toda vida que eu revivo isso ainda me faz mal, né? Ainda não me sinto bem. Fui lá, fiz reiki no passarinho, fui ver se ele tava bem mesmo, sequei. E o bichinho realmente não sobreviveu. E pra mim isso foi assim, é uma morte acidental que você quer guardar o segredo, porque, né, tipo assim, ai, não vou falar sobre isso, porque vem culpa, vem vergonha, vem essas condenações de si mesmo, tipo, meu Deus, que ser humano sou eu, matei um passarinho, não sei o que, né? Eu tô revelando isso aqui com vocês e minha cabeça tá me julgando, dizendo, tu não vai deixar isso aqui salvo não, né? Tu vai apagar esse vídeo. Mas eu vou deixar salvo, porque é isso, é um ato de encorajar vocês para, em ambiente seguro, a gente procurar revelar os nossos segredos. E eles geralmente estão associados com erros lamentáveis mesmo, né? Mas a Clarice, ela nos traz em outro momento aqui, que eu não sei o que é. Ah, achei, gente, Deus é tão bom, ó, achei.
que ela diz o seguinte: eu digo que não há nada que um ser humano possa ter feito, esteja fazendo ou possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. E isso é muito, assim, acolhedor, né? Isso vem como um abraço. Então, qualquer coisa que eu tenha feito, eu posso, assim, meu Deus, foi um erro lamentável mesmo, como esse caso do bendito passarinho. Mas, nada foge do espaço do perdão. Então, eu posso praticar o auto-perdão. Eu posso perdoar o próximo, né? Diante de um segredo que ele me revelou ali. E é muito interessante também quando ela fala tudo isso, porque onde é que a gente se sente à vontade para revelar segredos, né? Onde? Isso é importante que você se pergunte. Inclusive, eu estava conversando ontem com amigas que são esse espaço, um ambiente de revelação de segredos. Nós somos, né? Estávamos em 3. E o que é esse espaço? A Clarice, ela fala muito bonito dessa seguinte forma, abre aspas para Clarice, que diz: entre as pessoas cheias de amor e carinho pela condição humana, vale exatamente o contrário. Elas ajudariam a extrair o segredo, por saberem que ele gera uma ferida incurável até que o tema se expresse em palavras e disponha de testemunhas. Então, quando a gente fala de ter esse ambiente seguro, né, com compaixão, com acolhimento, é exatamente esse lugar onde eu possa revelar esse segredo, na presença de testemunha, né, que eu possa expressar ele em palavras para que ele seja uma ferida que vai ganhando uma cicatriz, que vai se curando, que vai melhorando aquele mal-estar, né? Então, ler isso me lembra muito esse espaço, né, de processo de terapia, né? Não esse espaço aqui que eu tô em casa, mas o espaço aqui com o computador, por exemplo, né? Quando eu tô no setting terapêutico, assim como esses espaços como ontem, de estar com amigos verdadeiros, amigos que você consegue ser você, amigos que você consegue revelar os seus segredos simplesmente porque esses amigos são generosos, né, e têm uma compaixão, acreditam na condição humana de forma que a gente pode cometer erros, né, e que nenhum desses erros são incapazes de ter perdão. A gente pode cometer erros e ser perdoados porque é uma das nossas condições humanas, errar, falhar, né? E aí o perdão, ele ajuda muito nesse processo de eu falho, mas aí eu posso então agir de uma outra forma, né? Me perceber nos erros que foram lamentáveis, observar mais como que eu posso não cometê-lo mais. Então, ser esse espaço. E eu tô trazendo tudo isso aqui pra ti, pra que você se perceba, né? Eu sou esse espaço pra outras pessoas? Ou eu sou aquela pessoa que quando alguém vem me contar, eu já tô aqui com o meu olhar julgador. Me conte mais. Menina, tu fez isso mesmo. É ruim, ó. Meu Deus, como é que tu fez isso? Né? Eu já tô aqui apontando, direcionando. Ou eu sou aquele espaço, caramba, nossa, sinto uma dor junto contigo, né? Caramba, não consigo nem imaginar. Mas ok, conta mais. E como é que tu se sente a respeito, né? Que tipo de pessoa eu sou perante aos outros? E também, onde que eu estou me relacionando, né? Que grupos eu estou me relacionando? São esses que ficam com esses olhares julgadores pra cima de mim? Ou são esses que me acolhem, que têm essa compaixão pelo jeito humano de ser, né? E que então me dão espaço pra me colocar e também pra praticar o perdão. E aí, porque, gente, assim, quando o segredo ele não é revelado, ele pode gerar somatizações, tá? Então, a gente, a Clarice, ela fala que eu vou colocar a palavra dela de novo, abre aspas, quando ela diz assim: o segredo irá de qualquer jeito descobrir uma forma de sair. Se não for em palavras concretas, então sob a forma de melancolias repentinas, nessas tristezas, ou já atualizando aqui para as nossas palavras, essas depressões, essas ansiedades todas que a gente tá vendo cada vez mais, né, no nosso dia a dia. Meu Deus, as pessoas muito ansiosas, as pessoas muito aceleradas. Que segredos que estão aí, né, escondidos talvez? Acessos de fúrias intermitentes e misteriosos, né? De todos os tipos de dores, esforços, tiques físicos, conversas inacabadas que terminam de repente e sem explicação, e súbitas reações estranhas.
a filmes, a comerciais de televisão, a alguma coisa, né? Então, assim, acontece alguma coisa, você tem uma reação estranha, talvez aquilo ali tá tocando a tua feridinha daquele teu segredo. Então, e aí trazendo pro conto que a gente leu aqui, quem chegou depois dá um pause aí, volta. Vou deixar salvo aqui para vocês assistirem depois. O conto, ele traz exatamente esse. A menina dos cabelos dourados, ela tinha um segredo ali, que ela tinha desejo por vida, né? Então, o cabelo dourado dela não era ouro, era um ouro espiritual. E a pessoa não soube valorizar isso. E aí matou ela. Mas mesmo depois de morta, o segredo se revelou, né? Lembra que aqui ele fica cantando, aqui já é a mulher dos cabelos dourados, assassinada, enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Então o segredo, ele foi revelado na medida que esses cabelinhos, eles foram crescendo. O que é isso trazendo, né, pra nossa linguagem? É a nossa força vital, ela é revelada, né? Então os segredos, se não forem trazidos em palavras, eles vão ser revelados através de dores, através de somatizações, através de adoecimento, né, da nossa saúde emocional e psíquica. Então a gente precisa estar atento, né? E assim, não é sair revelando um segredo para Deus e o planeta. Eu revelei um hoje aqui para vocês porque eu senti que é espaço de confiança, a gente já vem construindo isso há tanto tempo, né? Mais de um ano a gente tá aqui juntos no Cá Entre Nós toda terça-feira. Então, que espaços de confiança você também tem para você revelar os seus segredos. Ontem eu citei aqui pra vocês que eu tava com essas amigas, e aí na fala delas, né, nas palavras delas, era: gente, que bom que a gente se tem aqui pra ter conversas profundas, né? E aí, nas minhas palavras, conversas de muita intimidade. Gente, intimidade hoje é tão difícil. Eu lembro que teve um post que eu fiz já faz um tempo mesmo, mas aí tu pode rolar lá no feed e encontrar, que era a coisa mais rara que a gente tem hoje, é olhar no olho, né? E assim, a gente entende que pessoas têm perfis diferentes, que às vezes é do perfil da pessoa, isso não quer dizer que ela é, sei lá, mentirosa, não sei o quê. Pelo contrário, né? Vamos se observar que até que ponto a gente não tá apontando e julgando, porque tem pessoas que têm contextos que realmente não conseguem. Mas quando eu falo do olhar no olho, é do sair da tela, sabe? Do celular. De ficar aqui, a gente vai jantar junto e fica todo mundo olhando aqui seu celular. Levanta o rosto, olha no olho da pessoa, sabe? Conversa com ela, dá atenção, escuta de fato, né? Então, assim, que ambientes são esses que eu consigo criar laços e intimidade pra eu me colocar, para eu trazer aqui a transparência de quem eu sou. Então é por esse viés que a gente revela os nossos segredos. E aí, a Clarissa, ela fala de segredos que trazem vergonha, né, que são associados com vergonha. E quando a gente tem esses segredos que nos dão vergonha, geralmente o que é que vem junto, né? A gente se tortura e se culpa muito, né? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Meu Deus, ok. Esse segredo que eu revelei mais cedo pra vocês, quem chegou aqui agora, volta aí que eu revelei um segredo, né? Ai, meu Deus, chega a me dar um suor porque eu revelei esse segredo. Mas, enfim, esse segredo é um segredo que tá associado com vergonha. É um segredo que todas as vezes que eu relembro ele, vem um pouco de culpa, vem um pouco de me torturar, né? Meu Deus, que ser humano é esse que fez isso? Esse ser humano sou eu, droga, né? Tipo, deixa eu me esconder. Deixa eu usar meu eu mascarado aqui e haja eu mascarado no dia a dia. Mas, gente, a gente não sustenta, né? Então, assim, onde são os ambientes que eu vou sentir segurança de criar espaço para eu também revelar os meus segredos? Para eu também ser acolhida nesses espaços enquanto ser humano que erra, tá? E aí, eu vou ler essa outra passagem da Clarissa que é incrível, que é perfeita, assim, pro contexto do que a gente tá conversando. Ela diz, abre aspas: se, no entanto, a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique, ela pode revelar seu segredo ou seus segredos a algum ser humano de sua confiança, recontando quantas vezes considerar necessário. Geralmente, uma ferida não se cura apenas com o primeiro tratamento. Às vezes são necessários cuidados contínuos até que se cure. Isso eu quis trazer pra vocês, por quê? Porque acontece muito no consultório e nos vínculos de amizade, se você se perceber, também deve acontecer. Que é a gente falar e repetir aquela história, a mesma
coisa várias vezes. E a gente se incomoda. Meu Deus, já tô aqui falando a mesma coisa. Eu escuto muito no consultório as pacientes. Ai, Rani, tô te enchendo de novo com essa mesma história. Não sei porque que eu tô falando ela, né? Mas lá estou eu aqui de novo falando a mesma coisa. Eu, na minha terapia pessoal também, muitas vezes, ai, doutora, pelo amor de Deus, lá estou eu, mais de um ano falando essa mesma coisa. Que sabe, quando é que eu vou parar de falar isso? Quando curar, né? Quando curar. Então, assim, não tem um tempo fixo. Olha, se tu contar X vezes, tá tudo resolvido. A gente é individual, é subjetivo. Então, assim, às vezes a gente vai precisar revisitar essa história, né? Essas feridas, essas dores, esses segredos, várias e várias vezes, né? Até que se cure. E aí, complementa também com a fala da Clarice, abre aspas de novo, quando ela diz: parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que os outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Isso também me lembra muito o consultório. Por quê? Porque dentro do processo de terapia, né, a gente passa pela questão da transferência e da contratransferência. Que é, assim, a grosso modo, né, para vocês entenderem rapidamente. A transferência é esse vínculo do paciente com o terapeuta e a contratransferência é o contrário, né? É o vínculo do terapeuta com o paciente. Que vai se estabelecendo, então, muito mais importante do que a abordagem do psicólogo e tudo mais, é se esse vínculo, ele aconteceu, né? Assim, se eu me identifiquei aqui com o meu terapeuta de alguma forma e que a gente conseguiu construir, estabelecer esse processo de confiança. Então, basicamente, a partir desse processo de confiança, a gente vai revivendo, revisitando, rememorando coisas, acontecimentos que a gente viveu há tempos atrás. E neste espaço de segurança, né, de acolhimento, a gente vai aprendendo a ressignificar aqueles pontos, ressignificar aquela história e aí viver de uma forma diferente, olhar de uma forma diferente para aquilo ali. A gente não vai voltar no passado e mudar o passado, isso é impossível, né? Mas eu posso olhar com outros olhos. E isso eu vou aprendendo aqui nessa relação de confiança que foi sendo estabelecida, tá? E aí, a Clarice, ela, linda, maravilhosa, nos oferece um exercício que a gente pode fazer junto com outras pessoas que são essas que a gente tem um certo vínculo de intimidade, tá? Anota aí pra tu saber o que é que eu vou sugerir. Eu não, a Clarice. Ela diz o seguinte: em pequenos grupos que exista uma certa intimidade entre mulheres, mas os homens que estão aqui no grupo, né, sejam bem-vindos e de repente façam isso também, acho que vocês vão se surpreender. Em pequenos grupos de intimidade, separam, né, recortes de fotos de mulheres que passaram, né, pela sua vida, que são importantes, sua mãe, suas avós, tias e outras mulheres que têm alguma relevância. Busque foto dessas mulheres, tá? Fotos mesmo, registros, tá? E aí se juntem ali com aquelas outras mulheres e mostrem, revelem essas fotos e, através dessas fotos, como você se sente. O que é que você percebe nessas fotos? Às vezes são fotos já bem antigas, né, que já estão amarelinha. Às vezes atrás da foto tem uma dedicatória de alguém. Às vezes tem um nome, essa é a fulana, essa é a ciclana, nananã. A partir daquilo ali, resgatem as memórias que vêm. Às vezes vão vir os segredos, né? Essa tia aqui é aquela, daquela coisa que aconteceu, que a família não toca nesse assunto, e não sei o que, e aí eu me sinto dessa forma, e isso me atravessa desse jeito, e não sei o que, e você vai ali conversando e trocando com outras mulheres. Gente, isso é riquíssimo. A Clarice, ela diz que esse exercício você pode começar com a seguinte frase, ela diz: sugiro que cada mulher comece dizendo: essas são as mulheres da minha família, ou essas são as mulheres de quem eu sou herdeira, né? E com profunda compaixão começam a contar as histórias e os segredos de cada uma. Então isso ajuda a gente a revelar aquelas histórias e sabe assim, deixar que o rio sangre, que a água vá, circule, né? E que a gente traga bem-estar pra gente mesmo. É nesse sentido. Então ela diz assim: veja
Esse parágrafo que eu vou ler agora pra vocês, ele é bem a cara do nosso Cá Entre Nós como um todo, e não apenas desse capítulo. Embora, né, quem já vem acompanhando todos os capítulos, a gente vê que a gente vai costurando, né, e vai conectando uma coisa com a outra, e só soma, só agrega. Então vamos lá, quando ela diz: veja o que estiver vendo, né? Lembra que desde o primeiro Cá Entre Nós, né? Nem desde que a gente começou a ler esse livro, não. Desde o primeiro Cá Entre Nós, a gente fala sobre os não ditos, que precisam ser ditos, né? Sobre o que tá coberto, que a gente precisa tirar as vendas e ver. Veja o que estiver vendo. Conte pra alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito, né? A Raniele já disse tanto, né? Escrita terapêutica. Pega um caderninho, separa pra isso. Pega um diário, né? Nunca é tarde pra isso, tá? Pelo contrário, é terapêutico demais. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. A gente sente, né? Assim, observa o teu sentir. Confia no teu sentir. Quem é essa pessoa de confiança que eu posso me abrir? O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro. Supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Qualquer que seja o segredo, o seu resgate cura uma ferida que estava aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. E aí, nesse ponto, ela fala das cicatrizes, e é assim que a gente vai fechar o nosso encontro de hoje, tá? Falando dos mantos de combate, que é o quê? Vamos pensar que durante toda a nossa vida a gente passa por coisas, né, que viram segredos, às vezes são coisas marcantes da vida da gente, que a gente não quer muito tocar naquele assunto e tudo mais, mas que à medida que a ferida vai sarando, vão criando cicatrizes, né? E aí vamos pensar assim, existe a linha da vida da gente, tá? Durante toda a nossa vida, a gente vai passando por marcos, né? Marcos de vida. Vamos pensar, como ela fala aqui, marcos de combate, vamos pensar assim, tá? Então, são perdas, são dificuldades, são traumas, são histórias que nos afetaram, são coisas que a gente conversou mais cedo, né? São coisas mais difíceis mesmo, lutos, né? São transições de vida, são... E aí, vamos pensar aqui no lutos mesmo de morte, né? Alguém querido faleceu e aquilo gerou muita dor e às vezes ainda a gente se conecta com isso, né? Não curou bem essa ferida, ainda tá se transformando em cicatriz e tudo bem, todo mundo tem seu tempo. Mas tá demorando muito, procurar ajuda, por favor. Mas tem outras perdas também, né? Tem perdas de pessoas vivas, que às vezes a gente tem dificuldade de elaborar aquelas relações que fecharam um ciclo, que a gente às vezes não tem... Até ontem a gente tava conversando isso também, eu e minhas amigas, né? Que a gente cumpre funções, né? Em vínculos. E tá tudo certo. Então, às vezes, a gente cumpriu a função naquele vínculo e a vida segue. A pessoa cumpriu aquela função que tinha ali na nossa vida e a vida segue, né? E outras pessoas vão ficando. Então, quem são essas pessoas que vão ficando? Que eu posso ter esse vínculo de confiança, de revelar os meus segredos e de estabelecer as minhas marcas de combate. Então, voltando para essa linha da vida que a gente vai estabelecendo marcas de combate, né, mantos de combate, a Clarice fala que a gente deveria ser perguntada qual a tua idade, né? A gente devia perguntar isso, mas responder não sobre a idade cronológica. Eu tenho X anos, né? Eu tenho 30 e... Toda vida eu me confundo, eu, Raniele mesmo, assim, eu tenho dificuldade de lembrar a minha idade, não é maldade, não sei, é leseira mesmo. Então, acredita, gente, eu preciso calcular, eu nasci tal ano, então aí eu vou e faço as contas, ou então eu pergunto pra alguém, mãe, eu tenho quantos anos mesmo? É tipo assim, a pessoa triste, né? Mas eu tenho 34. Então, mas não é dessa idade que a gente tá perguntando. Quando a Clarice, ela fala que a gente via perguntar para as pessoas quantos anos tu tem, a gente deveria responder com as marcas de combate, né? Então, depois que eu estabeleço aqui nessa linha da vida que eu vivi isso, isso foi importante, esse segredo foi revelado, isso aqui doeu, foi cicatrizado. Então, quantas cicatrizes ao longo da vida eu consegui, né, curar? Eu consegui curar aquela feridinha e a cicatriz ficou lá. Essas cicatrizes são esses mantos de combate. Então, durante a minha vida, eu tenho, sei lá, 5 mantos de combate, 17 mantos de combate, sabe?
é esses mantos de combate que vai falar da experiência da gente. Não à toa, às vezes a gente é bem novinha e parece que tem 80 anos, né? Assim, tipo, as pessoas quando conhecem a história da gente dizem, meu Deus, tu dessa idade já passou por tudo isso. Meu Deus, tu viveu isso desse jeito. Meu Deus. Eu escuto muito isso, gente. E aí, em outro momento, a gente pode revelar mais esses segredos, né? Mas eu não tô confortável agora, porque a gente tá com tempo limitado e são coisas bem profundas. Mas eu quero que você saia daqui pensando, quais são os mantos de combate que eu tenho na minha vida? De repente, faz esses 2 exercícios que a gente sugeriu hoje, né? Esse de se conectar com as amigas de forma intimista, resgatar essas fotos e memórias de mulheres que atravessaram tua vida. Podem ser de homens também, né? Mas como a gente tá aqui falando mais no grupo feminino, resgata essas fotos, né? De quem foi importante de alguma forma. Mãe, avó, tias, né? Outras mulheres que te inspiram. Pega o que é que tem ali de segredo, o que é que te conecta contigo, como tu te sente, né? Esse é o exercício 1. E o outro, faz essa tua linha do tempo, tá? Observa quais são as cicatrizes que eu já adquiri, né? Quais foram as feridas que eu consegui cicatrizar ao longo da vida e que agora eu consigo contar. Eu tenho... a Clarice até fala, eu vou ler essa parte pra ela. Ela diz, é também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade, não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Então, qual é a sua idade? Perguntam-me às vezes. E ela responde, tenho 17 marcas de combate. Respondo. Geralmente, as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir sua idade pelas marcas de combate. As mulheres têm os seus capotes expiatórios, seus mantos de combate. E aí ela chama isso o clã das cicatrizes. Então, dentro da vida da gente, a gente tem cicatrizes, né? A gente tem feridas que foram cicatrizadas e que nos fazem ser quem a gente é. Então, a gente não precisa repudiar, a gente precisa olhar. Que nem ela falou antes que a gente leu aqui, veja o que estiver vendo, conte para alguém. Tá bom? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Hoje eu coloquei uma musiquinha, que eu vou até colocar de novo, que no começo ela fala exatamente: segredos são mentiras escondidas que eu nem procurei, mas minha cabeça fala, grita, o que eu já sei, o que eu já fui. Me deixa ficar um pouco mais. E aí, expande. O nome da música é Segredos, do Orgânico, Lorena, Morcego, Rapbox. Enfim, eu vou colocar aqui no descritivo. E é sobre isso, né? É sobre a gente aprender que temos segredos, podemos olhar para eles, podemos revelá-los em ambientes de confiança, ok? Um dia excelente para vocês, uma ótima terça-feira, ótima semana. Próxima semana, penúltimo capítulo, capítulo 14, que nós vamos falar sobre a donzela sem mãos. Né, vai ser a iniciação na floresta subterrânea. Aqui a gente vai ter um caminho para se conectar mais e mais com a nossa mulher selvagem. Gente, esse capítulo ela fala de estágios, tá? E a gente vai olhar cada um deles. Então, um beijo, até terça-feira. Boa semana. Obrigada pelos comentários, coraçõezinhos. Muito obrigada, é muito especial estar aqui com vocês. Cris, Caio, Joyce, Nery, Cida, Altran, doutora Amélia, Rosário, muito obrigada. Mãe, Deus te abençoe, bom dia, amém. Jornalista, Alan Nascimento, Marcos Arriego, Jailane, enfim, gente, muito obrigada. Um beijo.